Olá pessoal! Nesse vídeo iremos falar das formas de se deslocar pelo cenário em Trajes Fatais. Lembrando que o jogo está em desenvolvimento e parte do que é dito aqui pode ser aprimorado e refinado. Os deslocamentos mais básicos de Trajes Fatais seguem a linha tradicional de boa parte dos jogos de luta 2D. Estando em solo, você pode se abaixar, caminhar para frente e para trás. Além da caminhada, você tem um deslocamento rápido ou dash, tanto para frente quanto para trás, apertando 2 vezes o direcional na direção desejada. Aqui já temos algumas sutilezas. O dash possui variação de intensidade de acordo com a maneira que se realiza o comando. Pressionando rapidamente a direcional, o dash se torna mais curto. Com mais intensidade, o dash vai mais longo. E se mantiver a direcional pressionada ao efetuar o dash para frente, o personagem realizará uma corrida. Os dashes mais curtos possuem maior invencibilidade, enquanto os longos são úteis pelo alcance. Quando realizado perto do oponente, o dash curto pode atravessá-lo, como uma esquiva, surpreendendo-o do outro lado. Os pulos também seguem a linha mais tradicional, mas também obedecem a algumas nuances. Temos os pulos para cima, para trás e para frente. Porém, assim como o dash, também existe uma variação de intensidade de acordo com o comando, algo que os jogadores da série KOF certamente já estão familiarizados. Além disso, o dash pode interferir no impulso horizontal do pulo. Essa interferência pode ser combinada com a intensidade, dando ao sistema um excelente controle aéreo. Outro elemento que influencia na possibilidade do pulo são as paredes do cenário. É necessário primeiro explicar a importância das paredes no sistema de TRAF. Algo que chama a atenção em TRAF é o fato do jogo possuir um zoom tão amplo, permitindo a visão completa do cenário. Isso porque, no jogo, não existem paredes invisíveis ou artificiais. Todas as táticas que envolvem paredes devem considerar as paredes reais do cenário. Um dos exemplos é o já mencionado pulo no canto que todos possuem, mas feito apenas no canto real da tela. O jogo em si não possui pulo duplo. A parede também é importante para recuperar-se de uma queda, já que em Trajes Fatais o personagem precisa de algum apoio para se reerguer. E esse apoio pode ser o chão, como ocorre na série KOF, ou a parede quando ainda estiver no ar. Perceba que assim, o canto da tela deixa de ser um lugar apenas de desvantagens e passa a ser um espaço com características próprias. A intenção é que os espaços da tela tenham suas vantagens e desvantagens. E aí é aquilo. Se o canto da tela é capaz de salvá-lo de alguns combos, ele também pode acabar facilitando que outros sejam feitos. Com isso, existirão combos possíveis apenas no canto, e outros apenas no meio da tela, o que aumenta ainda mais a variedade de combos no jogo. O sistema de paredes também interfere nos golpes individuais dos personagens. O voo do Carcará impetuoso de Lourenço pode usar as paredes como apoio para ganhar mais impulso e alcançar maior distância. Temos também o arrebatamento celestial de Cristiano. Ele segue uma linha quase reta até encontrar uma das paredes e descer em diagonal. Um ótimo exemplo de especial que percorre toda a tela, algo não tão raro em Trajes Fatais. Bom, então é isso. A locomoção em TRAF segue padrões já consolidados e algumas características que lhes são bem próprias, porém fáceis de serem assimiladas. Esperamos que esse vídeo tutorial consiga esclarecer todas as questões abordadas até aqui. E em breve disponibilizaremos outros esclarecimentos. Portanto, aguarde nosso próximo vídeo, onde explicaremos o sistema de esferas. E lembre-se, você pode apoiar nossa campanha de financiamento e com isso já garantir sua versão do jogo. Corre lá que o tempo está passando, e isso é muito importante para o projeto continuar. Deixamos o link na descrição. Você também ajuda compartilhando esse vídeo em suas redes sociais. Um forte abraço de toda a equipe e até o próximo vídeo de Trajes Fatais.